Olá, amigos do Jornal Defensor. Mais uma vez nós saímos do nosso estúdio e estamos aqui hoje conversando com o deputado federal Arlindo Quinalha, ele que está visitando Taquaritinga mais uma vez, né? Não é a primeira vez que o senhor visita aqui a nossa cidade. Ele que é deputado federal pelo PT e está batendo um papo com a base, conversando aí com o pessoal, com os filiados. Deputado, conta pra gente qual o motivo da visita, qual o que trouxe o senhor aqui em Taquaritinga nesta quinta-feira. Bem, eu acho que é dever de qualquer deputado, de qualquer um que tenha um cargo por eleição, prestar contas do mandato. Então, a minha primeira motivação é prestar conta do mandato e, como parte dessa prestação de contas, é evidente que criamos a possibilidade de uma troca de ideias. Então, é absolutamente normal que as pessoas emitam as suas opiniões, ou fazendo perguntas, ou até mesmo questionando aquilo que, eventualmente, a gente possa dizer. Portanto, é um processo, eu diria, de troca de opiniões, de troca de impressões, às vezes, e, especialmente, eu acho que a gente cria uma aproximação. Ao final de uma reunião como esta, a gente cria uma aproximação, porque aquilo que houve de eventual divergência ou até mesmo de, digamos, uma desinformação da minha parte, de quem quer que seja, então é uma construção. Isso, evidentemente, que no processo político, especialmente no Brasil de hoje, é muito importante. E o senhor que está lá em Brasília, conta pra gente como é que está o clima lá, como é que está essa situação, o senhor está acompanhando, o que o senhor já está imaginando para o ano que vem, que é um ano eleitoral, um ano político, a figura do Lula volta a crescer aí nas pesquisas, como é que está essa situação? Bem, eu acho que responsabilidade que Brasília tem. Nós temos um país hoje onde menos da metade da mão de obra dos brasileiros do país tem algum tipo de ocupação. 48%. Então, quem estão aí? Os trabalhadores que têm carteira assinada, os trabalhadores que não têm carteira assinada na iniciativa privada, né? Servidores públicos, policiais, empresários, autônomos, enfim, todos aqueles que conseguem viver a partir da sua ocupação. Mas, ao mesmo tempo, então, nós temos 52%, que é mais da metade, portanto, de pessoas que não têm ocupação no Brasil. E aí, quem são? Pouco mais de 14 milhões de desempregados. Nós temos 6 milhões de desalentados, que é um termo que eu não concordo, mas na economia se usa o termo de desalentado e nas pesquisas também, que é quem procurou emprego 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não encontra, para de procurar. Na minha opinião, são os desempregados mais antigos, mas ele é tratado como um desalentado, aquele que desistiu. E o terceiro grupo são aqueles que precisam trabalhar, que querem trabalhar, mas que não conseguem trabalhar, portanto, vai sobrevivendo da pior maneira possível, às vezes fazendo bico, um trabalho, enfim, que jamais vai lhe render sequer um salário mínimo. Portanto, é uma situação muito grave. Isso, digamos, se nós combinarmos com a alta inflação, combinarmos, tudo são fatos, que o salário mínimo há 2 anos não é reajustado sequer para cobrir a inflação. Se a gente vê o que está acontecendo com combustível, com alimentos, com o gás, com energia elétrica. Então, a grande questão é como é que está vivendo a população brasileira. E, para piorar de forma dramática, já morreram mais de 600 mil brasileiros e brasileiras, e esse número, há vários estudos que demonstram que, se o presidente da República, se o governo brasileiro tivesse tido uma atitude adequada, correta, para combater a pandemia, centenas de milhares de vidas teriam sido poupadas. Porque o Bolsonaro, o tempo todo, falou contra o isolamento social, nunca fez rastreamento de casos,
desestimulou o uso da máscara, ele vai para todo lado, desde sempre, dizendo que é uma gripezinha, que não precisa usar máscara, e chegou ao ponto dele desdenhar também de vacina, e o Brasil se atrasou muito para comprar vacina, e é por isso também que matou muita gente. Então, é toda uma situação que, quando você pergunta como é que está Brasília, fala, tudo aquilo que acontece de errado em Brasília repercute na população brasileira. E o Lula, neste momento, ele ganharia as eleições, até no primeiro turno, eventualmente, mas nós estamos há um ano das eleições, então eu acho que é o momento de definir programas, prioridades e começar a informar a população brasileira para que ela escolha sabendo, ou pelo menos tentando saber, o que é que um presidente da República pretende fazer. Que o Bolsonaro, quando entrou, ele tinha uma história, mas ele não apresentou uma linha de programa. E está acontecendo o pior. Em relação ao cenário estadual, o que o senhor tem para falar para a gente? Bem, aqui eu acho que de relevante tem. Primeiro, a divisão do PSDB, profunda. Mas da nossa parte, nós temos pela primeira vez um candidato, que é o Fernando Haddad, que está em segundo lugar na pesquisa. Se tirar o Alckmin, nesse momento, o Haddad está em primeiro lugar. Então, eu avalio que nós vamos disputar bem as eleições, com grande chance de irmos para o segundo turno. O segundo turno é outra eleição. Então, eu acho assim que o PT, no seu conjunto, nós vivemos um outro momento. O PT tem 25% a 30% da preferência do povo brasileiro. Quem vem em segundo lugar tem 1%, 2%, 3% no máximo. Então, é um bom momento para nós. Em relação à terceira via, que a gente tem escutado bastante, qual a visão do senhor? Terceira via é uma tentativa de uma parte dos bolsonaristas se livrarem desse peso. Porque eles dizem o seguinte, olha, nós não queremos a polarização de Bolsonaro e Lula. É a primeira mentira e grave, porque o que é que o Lula tem a ver com, eu diria, as atitudes autoritárias, atitudes antidemocráticas, de não ter compromisso nem com a saúde, nem com o emprego, nem com o meio ambiente, que permite a entrada de grileiro em terra indígena e por aí vai. Então, comparar Bolsonaro com o Lula é de uma extrema desonestidade intelectual. Segundo, quem é que defende a terceira via? São exatamente aqueles que defenderam o Bolsonaro. Né? Então, o Dória é assim, o Leite, que disputa com ele a prévia do PSDB, também apoiou o Bolsonaro. Né? O governador de Minas Gerais eleito, de Santa Catarina, do Paraná, de Goiás, não é isso? Do Rio de Janeiro. Então, são os bolsonaristas tentando, na minha opinião, livrar a sua responsabilidade de terem eleito o Bolsonaro e de apoiarem o Bolsonaro em todas as medidas econômicas. E essas medidas econômicas é que gera alta de preços de alimento, de combustível, desemprego, privatizações, etc. Então, a terceira via é um ramo do bolsonarismo. Já caminhando para o final do nosso bate-papo, o espaço está aberto para o senhor fazer as considerações finais. Não, primeiro, eu creio que há uma constatação de que o Brasil, se a gente considerar a população brasileira, a extensão de terras do Brasil e a força econômica, nós estamos entre os 5 países mais importantes do mundo. Então, é com esta realidade, né, que nós temos que ter governo que faça, de fato, do Brasil não uma potência em potencial, não, que faça do Brasil um lugar onde os pobres tenham voz e vez, porque do jeito que a concentração de renda no Brasil, os mais pobres sofrem infinitamente mais e, portanto, isso é inaceitável. De qualquer forma, eu acredito que, com o potencial do Brasil, aí sim, nós temos condições. O Brasil já foi a 6ª economia mundial na época do Lula. O Brasil foi o 6º destino em investimentos externos
do mundo. Hoje está em 12º. Portanto, é possível distribuir renda, além de ser necessário. É possível gerar emprego, além de necessário. É possível cuidar da saúde, além de ser extremamente necessário. Então, eu estou otimista com a possibilidade de mudar os rumos do Brasil. Certinho, deputado, muito obrigado. Voltamos aí no estúdio com outras informações.